quem usa testosterona, as bolas diminuem. Olá, esse é o Tirando os Pontos Saúde Sem Papas na Língua e hoje nós vamos num formato um pouco diferente, tivemos problema com uma das câmeras, entrevistar o Dr. Franz e falar sobre mitos e verdades sobre o uso da testosterona injetável. Será que a testosterona realmente pode deixar broxa ou impotente? Mas antes eu quero deixar aqui um recadinho da rede de laboratórios Viotti, aliás, do Grupo Ribeiro, que tem a rede de laboratórios Viotti e a rede de laboratórios São Geraldo. Telefone e endereço tá aí na tela. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Franz, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. E vamos lá, afinal de contas, a testosterona tem essa capacidade de deixar o indivíduo impotente, broxa, com impotência sexual? Isso varia, tá, Jonathan? O que a gente precisa entender primeiro? Quando a gente faz o uso de testosterona, né, seja uma reposição exógena, ou seja, a gente administra essa testosterona injetável ou em forma de gel, ou enfim, para o paciente, e ele faz esse uso exógeno, o nosso organismo começa a diminuir a nossa produção natural, né? O nosso organismo pensa assim, já estou tendo uma grande quantidade, ele pode ter algum rebote, tá certo? A depender também das doses e possíveis combinações de droga, né? Então, assim, você pode ter um rebote quando você faz o uso excessivo de testosterona, deixando o seu eixo hormonal muito desregulado. O que é o rebote? É as complicações de utilizar esse medicamento durante o uso ou quando interrompe o uso da testosterona? Normalmente, se você fazer uma reposição, né? Se você faz o uso de uma reposição ou uso em doses altas, vai depender do que é feito, né? Normalmente, com acompanhamento médico, a gente faz a reposição, né? Mantendo os níveis fisiológicos, é isso que a gente atua no consultório, tá? Mas tem pessoas e pacientes que às vezes fazem o uso indiscriminado, dose alta, né? Muito alta, suprafisiológica a gente chama. Essa dose muito alta vai acontecer o seguinte, o organismo vai diminuir a produção. Sim. Então, quando ele parar com essa dose de fora, o organismo pode ficar lento, preguiçoso. Ou seja, ele corre o risco de sofrer de impotência sexual somente quando ele para de injetar a testosterona. Isso. Normalmente, se ele fez um que a gente chama aí no termo popular de ciclo de esteroide, né? E fez o uso exógeno por muito tempo, em doses altas, isso vai variar do que foi usado, da combinação de drogas. Quando ele se parar abruptamente, sem fazer uma terapia, né, pós-ciclo, que a gente chama, fazer uma terapia para estimular a produção dele natural, ele pode ter esse rebote sim, inclusive ter alteração aí da libido e outras alterações, como alteração do humor, né, depressão, enfim. É um rebote aí do uso da testosterona em excesso, sem acompanhamento médico. E é por isso que esse medicamento ele é somente vendido com receita médica, para que haja o acompanhamento médico. Com certeza. Mais um ponto que eu queria abordar, né? Hoje em dia nós temos testosterona de farmácia, né? São testosteronas que são liberadas pela Anvisa, é prescrita por nós médicos capacitados, é uma receita controlada. Sim. Que você faz a reposição, mas a gente tem o mercado negro, que são as testosterona que a gente chama de underground, né? Sim. É um mercado paralelo, onde o pessoal fabrica testosterona e ela não é passada pela vistoria da Anvisa, né? E tudo isso, existe um grande risco de você estar usando um esteroide que às vezes, ou ele é subdosado, tem casos de contaminação nessas amostras, porque não tem um controle sanitário, tá certo? Ou pode ser, às vezes, outro hormônio, né? Você está achando que está uma testosterona X, ela é outro éster de testosterona que a gente tem algumas combinações, entendeu? Sim. Então, esse risco dos esteroides underground, ele existe, né? E acontece muito hoje em dia. Que é muito maior que o de farmácia, então. Com certeza. O risco é muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos poucas drogas, às vezes, disponíveis em farmácia, poucos ésteres de testosterona. Alguns outros ésteres e outros hormônios, né, nós só encontramos eles underground, né? No mercado negro. E agora sim, o uso da testosterona pode ser indicado por um médico? Isso porque os nossos hormônios, com o passar dos anos, eles vão caindo e deve-se haver uma reposição hormonal
para que a gente volta a ter a vida que a gente sempre sonhou, a vida de um adolescente aí, mantendo os níveis altos. Isso pode ser indicado por um profissional da saúde? Normalmente ele é a partir de 40 anos, a tendência é que a gente tenha um declínio da testosterona, né, da nossa produção natural. Então, você pode eventualmente repor a testosterona para o paciente que tem sintomatologia, claro, né? Se o paciente tem os sintomas de baixa testosterona, que é diminuição da libido, alterações do humor, ganho de peso, perda de massa muscular, entre outros, você pode, claro, baseado no exame de laboratório, no exame clínico dele, se ele tiver uma eventual baixa de testosterona e os sintomas compatíveis, você pode repor. A reposição é feita para manter no nível, né, superior, sim, nível fisiológico, não deixar aqueles picos, Sim. dose altíssima, que isso aí também não é interessante, tá? Então a gente repõe para deixar a testosterona no nível fisiológico. E a melhora clínica é evidente, né? O paciente melhora o humor, melhora, né, atividades diárias, ganha massa muscular se associada à prática de atividade, enfim. Traz muito benefício, mas tem que ser bem indicado, tem que pedir exames, dosar a testosterona no sangue, testosterona total, livre, entender como é que funciona esse eixo hormonal do paciente, ver possíveis contraindicações da testosterona, né, e saber se ele pode ou não usar, tá bom? Bom, e o acompanhamento médico ele é interessante para evitar os colaterais do uso da testosterona, como queda de cabelo, crescimento de espinhas, surgimento de pelo em excesso, e o médico consegue fazer um equilíbrio para que não haja esses colaterais. Baseado nos exames, a gente vai escolher a dose para cada paciente, como ele pode se beneficiar, né? E possíveis colaterais devido ao uso, você pode também minimizar. E o ganho de massa, ele é real com o uso da testosterona? Por quê? Como que ela age no organismo para esse ganho de massa acontecer? Com o uso da testosterona, a gente tem um aumento ali da síntese proteica, né? A síntese proteica, ela é o que vai formar nosso músculo, tá certo? Então, se você tem o uso da testosterona, né, numa dose indicada, e você faz uma dieta com uma quantidade boa de proteínas e pratica atividade física, você vai ter um aumento ali da massa muscular, né? Uma formação de massa muscular que é relacionada à testosterona. Então ela acelera ali a síntese proteica e realmente você tem um ganho de volume, sim, se bem indicado, né? E também com a prática de atividade física, alimentação e um ponto importante da testosterona é um sono adequado, né? Um repouso também associado a isso. Ah, o sono ele é fundamental para o ganho de massa, né? Com certeza, você tem que ter esse repouso. Grande parte dos nossos hormônios são produzidos em grande quantidade à noite, a testosterona, o GH, o hormônio do crescimento, né? Então, se você tem um descanso, você consegue ter o anabolismo noturno, né? Você administra a testosterona assim indicado, faz uma dieta com acompanhamento do nutricionista, né? E alimentação, você faz um descanso à noite, você vai ter um anabolismo, né? Você vai ganhar massa muscular. Bom, a gente falou sobre vantagens e desvantagens da testosterona e agora, para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta um tanto indiscreta. Por que é que quem faz o uso da testosterona injetável, as bolas diminuem? Essa pergunta é boa. Isso? Quando você faz o uso da testosterona, a depender da dose, tá certo? Você vai causar uma inibição no eixo hormonal. Ou seja, né, a sua produção natural, ela vai ficar diminuída, né? Então, que são os testículos. Isso aí. As bolas. As bolas, com certeza. Então, a depender da dose, do volume que você usar de testosterona, da periodicidade, né? Quanto mais testosterona, mais o seu eixo vai inibir. Sim. Então, o testículo ele pode realmente evoluir, diminuir de tamanho, né? Sim. Por conta dessa inibição. E aí você tem estratégias, claro, se houver essa alteração, você consegue retomar a produção dele natural, diminuindo as doses de testosterona exógena. Mas esse efeito ele realmente existe mesmo, pode acontecer. E assim, a testosterona ela já chegou a ser analisada, avaliada para ser um anticoncepcional masculino, porque em doses altas ela pode deixar o homem estéril e evitar uma gravidez, não é? Depende da dose também, essa alteração do eixo hormonal, quando você faz o uso de testosterona em doses muito altas, tá?
suprafisiológico. Isso aí pode acontecer principalmente em fisiculturistas, né? Sim. A testosterona eleva a níveis bem altos, né? 3, 4, 5 vezes o valor de referência, a depender da quantidade de droga, eles usam quantidades maiores, né? Você tem uma inibição do eixo ali, do LH e do FSH. Esse FSH é o que vai estimular a nossa espermatogênese, né? Como o FSH e o LH ficam inibido, certo? Você tem uma diminuição do FSH, também a produção de espermatozoide pode até alterar a fertilidade, sim, com certeza. Mas atenção, não é porque você faz o uso de testosterona que você pode deixar de se prevenir. A testosterona foi descartada como anticoncepcional masculino, ou seja, não procede. Essa informação não procede. Não. Pode alterar um pouco a fertilidade, mas não ser um anticoncepcional. Isso aí em dose alta também, tá? Doses suprafisiológicas, né? Show de bola, doutor. Muito obrigado. Esse foi o Tirando os Pontos Saúde Sem Papas na Língua.